20% do petróleo mundial está sendo bloqueado neste exato momento. O Irã transformou o Estreito de Hormuz em um campo de batalha econômica que pode derrubar o governo e disparar a inflação global. Desde 28 de fevereiro, quando começou esta guerra, o regime iraniano mudou completamente a estratégia. Não está mais focando apenas em alvos militares. Agora ataca diretamente a jugular da economia mundial, o fluxo de energia e mercadorias pelo Golfo Pérsico. O Estreito de Hormuz tem apenas 33 km de largura no ponto mais estreito. Por essa passagem minúscula fluíam, antes da guerra, 20 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Isso representa 20% do consumo global de petróleo, mas não é só petróleo. 20% das exportações mundiais de gás natural liquefeito também depende dessa rota. E aqui está o dado que poucos conhecem. Quase 50% das exportações globais de ureia e enxofre, insumos fundamentais para fertilizantes, passam por ali. Em outras palavras, o Estreito de Hormuz não é apenas vital para a energia, é essencial para a segurança alimentar de bilhões de pessoas. No primeiro dia da guerra, a Guarda Revolucionária Iraniana transmitiu avisos por rádio proibindo todos os navios de passar pelo estreito. Embora o Irã não tenha declarado formalmente um bloqueio naval, o que seria tecnicamente um ato de guerra sob direito internacional. O efeito prático foi devastador. O tráfico de petroleiros despencou 70% nos primeiros dias e rapidamente chegou próximo de zero. Mas isso foi apenas o começo. Desde então, pelo menos 17 ataques foram reportados contra navios comerciais. A escalada mais preocupante veio em 10 de março, quando o Irã começou a plantar minas navais no estreito. As minas navais são consideradas a arma assimétrica perfeita. São baratas, fáceis de instalar e extremamente eficazes. Para ter uma ideia da eficiência dessas armas, desde 1950, 77% das baixas sofridas por navios da Marinha Americana foram causadas por minas, não por mísseis ou torpedos. O arsenal de minas do Irã é estimado entre 2.000 e 6.000 unidades. Elas podem ser lançadas por mini-submarinos das classes Gadir e Naham, ou até mesmo por simples barcos de pesca. O aspecto mais alarmante é que o Irã não precisa minar todo o estreito. A simples ameaça de minagem já eleva os custos de seguro marítimo a níveis proibitivos, criando um bloqueio total na prática. Em 11 de março, a situação escalou ainda mais. Pelo menos 3 embarcações foram atingidas por projéteis nas proximidades do Estreito de Hormuz. Na madrugada seguinte, 2 petroleiros foram atacados perto do porto de Basra, no Iraque, marcando os primeiros ataques em águas iraquianas desde o início do conflito. O Iraque respondeu imediatamente, fechando as operações de todos os seus terminais petrolíferos. O impacto econômico já é visível. Durante esta semana, o preço do petróleo Brent ultrapassou os $120 por barril. O comando militar iraniano declarou publicamente que o mundo deve se preparar para o petróleo a $200 o barril. Mas existe uma lógica por trás dessa aparente loucura iraniana. Os ataques americanos e israelenses já destruíram grande parte das capacidades militares do Irã. O Ayatollah Ali Khamenei foi morto na primeira hora de guerra, e seu filho, Mojtaba Khamenei, foi ferido no mesmo ataque. O Irã perdeu grande parte de sua frota naval convencional e está sob um bombardeio aéreo intenso há quase 3 semanas. Nesse cenário desesperador, o que resta ao regime como carta de pressão? A economia global. A estratégia iraniana baseia-se na apostas de que, ao causar dano econômico suficiente, principalmente aos países árabes do Golfo, à Europa e aos próprios Estados Unidos, os custos políticos da continuação da guerra se tornarão insustentáveis para a administração de Trump. Há também outro cálculo estratégico. Ao atacar os vizinhos árabes, principalmente Dubai, Doha e Riad, o Irã tenta forçar esses países a pressionar Washington para cessar os bombardeios. A lógica é brutal, mas clara. Se as capitais do Golfo estão sob fogo, seus governantes vão exigir que a guerra pare. O problema para o Irã é que esse cálculo está falhando. Os ataques iranianos estão isolados. O regime em toda a região. Os países do Golfo, em vez de pressionar os Estados Unidos para recuar, estão considerando entrar eles próprios na guerra contra o Irã. Vários cenários são possíveis a partir daqui.
Os Estados Unidos podem intensificar ainda mais os ataques para destruir a capacidade residuais de minagem iraniana, incluindo depósitos de minas, bases de lanchas rápidas e os mini submarinos. Também pode haver uma tentativa de escolta militar para comboios de petroleiros, como os americanos fizeram no final dos anos 80 durante a guerra Iraque-Irã. Há mais um problema técnico grave. Naquela época havia caças-minas dedicando na região. Hoje essa capacidade está muito reduzida. Se a minagem se intensificar, a reabertura completa do estreito pode levar semanas ou até meses, mesmo após o fim das hostilidades. Cada mina não detonada precisa ser localizada, identificada e neutralizada individualmente. Um processo lento e extremamente arriscado. O Irã cruzou um limiar perigoso ao minar o Estreito de Hormuz e atacar indiscriminadamente navios comerciais, transformou o que era uma guerra regional em uma ameaça direta, a espinha dorsal da economia global. A comunidade internacional, que durante anos tratou as ameaças iranianas ao estreito como retórica vazia, está descobrindo da pior forma possível que Teherã estava falando sério. Esta estratégia iraniana representa uma aposta desesperada de um regime encurralado, mas não é totalmente irracional dentro da lógica de uma ditadura que se vê sem alternativas. A linha entre estratégia desesperada e espiral suicida é muito fina, e quanto mais fragmentada estiver o comando iraniano, mais essa linha se torna impossível de distinguir. O mundo agora enfrenta uma realidade que aos poucos imaginava possível. Uma pequena nação pode, literalmente, segurar a economia global como refém usando armas baratas e táticas assimétricas. E essa lição terá consequências muito além do fim desta guerra.